A paz, Senhor Jesus. Hoje o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, a qual nos fala que nós somos corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os reportamos serem menos honrosos no corpo. A estes honramos muito mais, e ao que em nós são menos dolorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. O Senhor ministrou hoje ao meu coração numa mensagem que eu estava ouvindo sobre o chamado do Senhor em nossa vida. Nós não podemos negar o chamado do Senhor em nossa vida. Muitas das vezes, nós nos sentimos o menor, o pequeno, porque não somos vistos. E o Senhor ministrou ao meu coração desta forma: o que está externo é visto, meu rosto é visto, minhas mãos são vistas, meus olhos, minha boca, tudo aqui são vistos. É o que está por fora do membro, do corpo de Cristo. Só que tem aqueles membros que não são lembrados, não são vistos, mas que são importantes. Se eu necessitar de tirar um dedo, se eu necessitar de tirar um braço por causa de alguma enfermidade ou um acidente, o meu corpo ele continua funcionando. Se eu tiver sem as pernas, eu não te digo que eu não tenho necessidade das pernas, dos braços, mas se tirar esses membros, o corpo continua funcionando. Se for no tempo hábil ali, se der tempo de estancar hemorragias, então você vive sem esses membros. Só que tem membros que não são vistos em nosso corpo, que são internos. E assim no corpo de Cristo, aqueles que não são vistos, mas são de extrema importância, que sem eles o corpo morre. Sem o fígado no seu corpo, você morre. Então aquele que não é visto, não significa que ele não é lembrado, não significa que ele não é importante, porque muitos falam aquele que não é visto não é lembrado, aquele que não é visto não é importante, mas no corpo de Cristo, aquele que não é visto, muitas das vezes é mais importante do que aquele que é visto. Muitas das vezes é muito mais importante do que aquele que todo mundo está vendo e achando que é o maioral. Então muitas das vezes os órgãos internos, que são aqueles membros a qual o corpo de Cristo depende, ele não vai ser visto, ele não vai ser muitas das vezes lembrado, mas na falta dele, o corpo morre. Quando ele sai, o corpo morre. Então nós temos que cuidar de um todo. Não se sinta diminuído, menor dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente familiar, dentro de um trabalho, porque você não está sendo visto.
Mas você dando o seu melhor, você trabalhando da forma a qual o Senhor te chamou para trabalhar, porque todos nós temos um chamado. Às vezes nós temos chamado dentro de ministérios, às vezes nós temos chamados fora de ministérios, às vezes dentro da igreja nós vamos ser membros só ali, sentados. Mas lá fora a gente vai ser chamados para poder impactar vidas através do nosso trabalho. Na igreja eu estou sentado ouvindo a palavra e lá fora eu estou praticando e levando o renovo para aqueles que estão lá fora. Às vezes ali dentro do corpo de Cristo, eu não estou fazendo diferença, eu acho que eu não estou fazendo diferença porque eu estou sentado. Mas muitas das vezes o Senhor te chamou ali para estar sentado, mas Ele te chamou para ser alguém lá fora. Ele te chamou para alguma profissão específica onde você vai impactar vidas, impactar pessoas. E através do que você aprende dentro da igreja, dentro do ministério, o Senhor vai trazer à tona na sua vida para que você venha impactar vidas. O fígado ele é regenerado uma vez só. Você pode doar a metade dele que ele vai crescer de novo. Ele pode dar, gordura, cirrose hepática ali. A cirrose hepática, na verdade, ele já é fibra ali, o fígado, e ele não tem mais como funcionar. Mas se você for trabalhando ali antes, para poder trazer cura para o fígado, ele limpa todo o corpo. Então o fígado ele é muito importante no organismo, assim como você, que se acha o menor porque não está sendo visto. O menor porque não está em cima de um púlpito, em cima de um altar, louvando, cantando, pregando. Mas o Senhor te chamou para algo diferente. O Senhor te chamou para fazer uma limpeza. Porque esse é o trabalho do fígado, dos rins, no nosso corpo. De limpar o nosso organismo. E sem eles a gente morre. Sem eles a gente morre, o corpo perece. Então não se sinta menos importante porque você não está sendo visto. Não se sinta menos importante porque você não está sendo lembrado. Porque o Senhor te colocou num lugar de honra, num lugar onde Ele sabe que você vai brilhar, que você vai fazer a diferença. Porque na palavra qual lemos no início, nos fala se todos fossem olho, se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato, onde estariam as outras partes, se todos fossem mão, se todos fossem pé. A mão tem sua função, o nariz tem a sua, a boca tem a sua, os olhos têm o seu, não tem como eu enxergar com a minha boca, não tem como eu enxergar com o meu nariz. Contato até tem, se eu tiver braille, eu posso ler um livro de braille, mas se o livro for liso, como a minha Bíblia é lisa, eu vou passar a mão, eu não vou sentir nada se eu não tiver meu olho. O nosso corpo, ele depende de um todo. O nosso corpo, ele depende de um todo para poder sobreviver. Ele depende de um todo. Não é só uma coisa. Então, o corpo de Cristo, ele depende de mim e de você. Você pode achar que você não tem chamado. Você pode achar que você está aqui no mundo em vão. Você pode achar que você está aqui somente de passagem, que não faz diferença. Às vezes, somente a tua presença no ambiente, ela já faz a diferença na vida de alguém. Às vezes, o teu sorriso em meio à dor, em meio à luta, já faz a diferença na vida de alguém. O Senhor hoje me chamou para fazer esta live para te dizer que independente de se você está sendo visto, se está sendo lembrado, se está em cima de um púlpito ou se está sentado como membro, o Senhor, Ele te diz que a sua vida impacta outras vidas. Você tem um propósito e um chamado no Senhor. O Senhor, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de ser formado, o Senhor já te conhecia. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia, já tinha um propósito na sua vida, já tinha uma história escrita. O problema é que nós não perguntamos ao Senhor o que Ele quer que nós venhamos fazer. Qual foi o chamado que Ele tem nas nossas vidas? Nós queremos caminhar por nossas próprias pernas. Muitas das vezes nós queremos ir por nós mesmos. E o Senhor, Ele tem algo diferente na vida de cada um. Na minha vida Ele tem um chamado, na sua Ele tem outro. E Ele te chama a voltar. Voltar a fazer aquilo que Ele te chamou para que a sua vida venha caminhar, porque muitas das vezes você está parado, você está estagnado na sua vida, nada anda, nada vai para frente, mas porque você não está cumprindo aquilo que o Senhor te chamou. Enquanto você não voltar a fazer aquilo que Ele te chamou para ser feito, a sua vida vai continuar estagnada e parada.
Na palavra nos diz que quando nós buscamos o reino dos céus e a tua justiça, né, as outras coisas, elas nos acrescentada. Então aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, se eu buscar primeiro o reino dos céus, o Senhor vai acrescentar as outras coisas na minha vida. As bênçãos vão correr atrás de mim. Não vai ser preciso eu ficar correndo atrás de bênçãos. Não vai ser preciso eu ficar correndo atrás das coisas, porque elas correrão atrás de mim. Então o Senhor te chamou nesse tempo. O Senhor te chamou nesta geração para você fazer diferença, para você ser diferente, para que você venha impactar vidas. Se no final lá o Senhor te chamar e te perguntar: cadê os talentos que eu te entreguei? O que você fez com o chamado que eu te entreguei? Porque na Bíblia, lá na parábola dos talentos, nos mostra que um ele deu 5, um ele deu 1. E ali, né, o que ganhou 1, ele guardou. Qual o chamado que o Senhor te deu? Qual o talento que Ele te deu? E o que você está fazendo com ele? Você tem multiplicado? Porque o Senhor te entregou o seu chamado, Ele te entregou o seu talento para que você venha multiplicar, não para que você venha esconder. E você tem multiplicado esse chamado na sua vida? Ou você tem achado por ser insignificante, por não estar em cima do púlpito de um altar, ou por não ser lembrado em alguns lugares, você não faz diferença? Você faz diferença. O nosso corpo precisa de células para ele ser formado. A menor de todas, vista no microscópio, precisa estar ali em junção para que possa funcionar. O nosso sangue, ele precisa ter todas as vitaminas, os minerais necessários para que possa funcionar. Assim é formado um corpo, por menor que ache que seja, por mais insignificante que ache que seja, porque você não é insignificante. Você faz a diferença. Você tem algo diferente na sua vida. E hoje o Senhor te chama para isso. Cadê o chamado que eu te entreguei? O que eu coloquei nas suas mãos, o que você tem feito com ele? Porque se você não multiplicar, se você não fizer aquilo a qual ele te chamou, quando ele vier, ele tirará de você e colocar na mão de outro. E o que você vai ganhar com isso? Você não multiplicou? Ou você está correndo para as bênçãos materiais, esquecendo que as bênçãos materiais são passageiras e o que é o eterno é o que fica? Quais são os bens que você tem guardado? Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o chamado que o Senhor te fez que tem impactado vidas? Como eu te disse, há membros que, se você perder eles, matam o corpo inteiro. Não seja esse membro que vai matar o corpo inteiro de Cristo. E não permita que te matem também, filtre. Como eu disse, rins, fígado ali, está filtrando a toxina. Então filtre as palavras. As palavras entram em você como forma de te matar, mas aí você tira dessas palavras que eram para te matar e cresça, evolua. Transforme essas palavras em bênçãos, para que o corpo venha a ser edificado. Você não é insignificante, você não é um erro, você foi chamado para transformar, você foi chamado para impactar. E o Senhor tem isso para você hoje. Confia no Senhor, confia no seu chamado, acredite no Senhor que Ele está fazendo uma mudança na sua vida. Não pare aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não pare aquilo que o Senhor colocou para que seja edificado. E essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração hoje, pela manhã, e que você possa refletir e ser guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, te convido a fazer uma oração comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, nós colocamos nossa vida diante de Ti. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos mostrar, Pai, o nosso chamado, o caminho que devemos seguir, meu Pai.
Pai, por muitas das vezes pensamos que éramos insignificantes, que por muitas vezes não sermos vistos, nós também não seríamos lembrados. Mas hoje o Senhor nos diz que muitas das vezes ser visto não representa ali maioridade maior, meu Pai, ser o maior não. Porque muitas das vezes aquele que não é visto faz uma diferença, um impacto muito maior. Então eu lhe peço e lhe clamo, Pai, reacenda o teu chamado em nossas vidas. Pai, e em nome de Jesus, não queremos ficar rodando no deserto. Não queremos ficar estagnados, parados, não queremos guardar o talento a qual o Senhor nos deu. Mas nós queremos, Pai, multiplicá-lo. Então que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos guiar neste momento, Pai, em nome de Jesus. E que possamos cada dia cumprir aquilo que o Senhor nos pediu para que fosse cumprido. Eu te louvo, eu te agradeço. E continue nos guiando, Pai, e nos protegendo e nos guardando a cada dia. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa trazer à sua vida o chamado a qual Ele escolheu para você. Que Ele te chamou. Que Ele possa ali te mostrar que você, mesmo achando insignificante o menor da casa, Ele te mostra que você faça uma diferença enorme naquele ambiente, naquele local. Que você pode pensar que não é ninguém, mas Ele te chamou para ser ali um filtro, a qual vai purificar aquele ambiente somente com a tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te mostre o caminho certo a seguir todos os dias.